o destino se encarregou de unir essas minhas duas paixões e fazer tudo dar certo, né? Eu sou advogada desde 2014, eu me formei em 2013, em janeiro de 2014 eu já estava advogando e sou filha de advogados, né? Já cresci sabendo que teria um lugar separado para mim no escritório dos meus pais, uma mesa feita para mim no escritório dos meus pais. Pode parecer um sonho para muita gente, mas para mim, durante muito tempo, foi um fardo, né? Porque a expectativa era gigante, era grandíssima. Então, eu tinha que ser uma profissional muito boa, muito impecável, e isso me travou durante muito tempo. E foi com o marketing de conteúdo que eu consegui construir a minha autoridade. Foi só com quase 7 anos de advocacia que eu consegui realmente construir a minha carreira de advogada para além do nome de família que eu carrego. E não, você pode achar assim que o nome de família ele já vem num combo muito vantajoso, né? Pode ser realmente, traz um combo muito vantajoso. Mas acredite ou não, quando alguém procurava o escritório, ninguém procurava por Lorena. E era assim, um pouco constrangedor, né? A gente às vezes chegava o cliente para poder ser atendido, e aí eu já me formei bem jovem, eu formei com 21 anos, né? E aí, quando eu chegava para poder atender a pessoa, eu falava, você podia chamar, por favor, a advogada? Porque meu caso é difícil. Aí eu falava, não, pois não, eu sou a advogada. Não, mas a doutora aquela, sabe? E aí, era assim, ninguém dava moral para a advogada recém-formada, ninguém dava moral para a filha dos advogados, ninguém dava moral. E não estou aqui, gente, falando, reclamando dessa cena, nem estou tentando expor um white people problem, tá? Para vocês, não estou. Estou dizendo que eu tinha todas as condições favoráveis para ter uma carreira de sucesso, ou seja lá o que sucesso significa para as pessoas, né? Mas tudo que as pessoas acham que seria o suficiente. E para mim, não estava suficiente. Por quê? Porque as pessoas procuravam pelo escritório, mas eu era só uma funcionária do escritório. Então, não sei, né? Tem quem está aqui depois eu mandando no chat. Se vocês são estudantes, se vocês são advogadas, se forem advogadas, se são autônomas ou se são associadas, mas não sei se vocês sabem como funciona. Geralmente, o advogado associado, que era o meu caso, recebe um valor fixo mensal, mais uma comissão sobre as ações que levaram ao escritório. Ou recebe só as comissões, ou recebe só o salário fixo. Eu recebi o salário fixo mais as comissões, mas quem disse que tinha comissão, né, amadas? Por quê? Porque ninguém chegava procurando por mim. Então, eu estava, assim, fadada a uma vida de um salário fixo que não me enchia os olhos. E, para além disso, a minha autoestima estava horrível, né? Eu realmente sentia que a advocacia não era para mim. E eu nunca me encaixei nesse padrão de advogada, sabe? Pomposa, formal, toda cheia dos glamour. Não era meu perfil, nunca foi. Então, eu comecei a achar, bom, ninguém me procura. Quando alguém procura o escritório, não quer ser atendido por mim. E eu não tenho mesmo o perfil de advocacia. Não quero mais ser advogada. Não é para mim realmente, sabe? Não tem espaço para mim na advocacia. Nessa advocacia não tem. E aí eu, então, decidi focar na docência, que é outra coisa que eu amo fazer. Eu amo ensinar. Fiz o mestrado, então, pensando na docência, focada na docência. Quando termino o mestrado, 2020, eclode uma pandemia global. Estava tudo certo. Tudo certo, aprovada na banca. Tá, uma pandemia. As faculdades estão contratando na pandemia? Claro que não estão contratando a pandemia. Então, meu Deus do céu, não sirvo para o meu plano A, eu não sirvo para o meu plano B, não sirvo para absolutamente nada agora, né? Só que aí, no meio do meu desespero, eu percebi que eu não podia ficar sentada esperando alguma coisa acontecer, algum milagre cair no meu colo. Eu descobri o marketing de conteúdo e agora eu sou testemunha do marketing de conteúdo. Vim aqui dividir com vocês o que foi uma virada de chave na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. E eu digo na minha vida não só profissional, mas no meu autodescobrimento, foi uma virada de chave na minha, para eu conquistar uma confiança, sabe, que eu não tinha antes nem na minha própria profissão. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Eu tenho 10 meses de criação de conteúdo. Peraí, gente, tá dando certo? Vocês estão vendo? Estamos sim. Então, eu tenho 10 meses de criação de conteúdo. 10 meses de criação de conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo em junho do ano passado, maio do ano passado, finalzinho de maio.
E hoje eu tenho um perfil com uma comunidade de advogadas incrível. É uma comunidade que me abraçou do jeitinho que eu sou, sem pompa, sem formalidade, sem amarras, cansadas também dessa pompa, dessa formalidade. Foi no marketing de conteúdo que eu descobri que o que a gente às vezes acha que é a nossa fraqueza, na realidade é o nosso diferencial. E se na nossa cidade, como é na minha cidade, uma cidade de médio porte extremamente conservadora, não tem espaço para uma advocacia disruptiva, na internet tem. E foi isso que eu descobri com o marketing de conteúdo. Foi realmente uma coisa que me fez enxergar o mundo de forma diferente. Mas, enfim, a gente que é advogada, a gente que é advogado, a gente pode fazer publicidade? Publicidade é permitida? Ela pode ser feita. Vamos ver o código de ética. O código de ética da gente fala que o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais individual ou coletivamente com discrição e moderação para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Ou seja, o marketing de conteúdo não é uma boa opção para a advocacia, é a única opção para a advocacia. Vou repetir para você. O marketing de conteúdo não é uma opção, é a única opção. É o único tipo de publicidade que eu e você podemos fazer. Enquanto outras atividades podem divulgar amplamente seus serviços, a nossa não pode. Eu não posso pregar um cartaz no post dizendo te divorcio do seu ex-amor em 3 dias. Eu não posso, você não pode fazer isso. Mas a gente pode fazer o quê? Entregar conteúdo informativo. Quanto desse conteúdo? Quanto você quiser, aos montes. O marketing de conteúdo, ele trabalha com base ele funciona com base no gatilho mental da reciprocidade. Reciprocidade. Eu entrego muito, portanto, quando aquela pessoa precisar de alguém que atua na minha área, é natural, é mais comum que ela vá me procurar. É tudo sobre reciprocidade. Portanto, já que eu posso fazer apenas um conteúdo informativo, é isso que farei. É essa a publicidade que eu farei. Eu poderia ficar também sem fazer publicidade nenhuma? Poderia, mas nós temos hoje no Brasil aproximadamente 1.200.000 advogados. É isso mesmo, 1.200.000 advogados. Nós temos mais advogados que o resto do mundo inteiro. Nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteiro. Portanto, é difícil se destacar na multidão. É difícil um advogado recém-formado, um jovem advogado, disputar espaço com um advogado absolutamente consolidado no mercado. E é isso que eu não entendia. Por quê? Alguém vem aqui nesse escritório, bate aqui nessa porta, me vê como advogada e não quer ser atendido por mim. Porque essa pessoa não me conhece. Eu posso ser a melhor profissional do mundo. Se as pessoas não souberem disso, vai funcionar do quê? Vai adiantar do quê? De nada. E é por isso que a gente precisa, sim, ser visto. Quem não é visto não é lembrado, é aquela máxima, né? Antigamente, como que as pessoas faziam marketing? Como o advogado fazia publicidade? Não sei se vocês conhecem algum advogado antigo, mas é assim, no interior principalmente. Os advogados compram prêmios, sabe? Tem, assim, um evento, um troféu, sei lá, gente, troféu, é tipo o troféu imprensa, sabe? Mas tipo num nível muito menor, né? Claro. E aí esse advogado ele compra uma mesa com vários lugares, tem uma festa, um coquetel, e esse advogado vai lá e ele recebe um prêmio pelo qual ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido para receber esse prêmio, e aí ele saía na capa da revista como advogado de destaque. Ou então ele ia em eventos como esse que a gente está aqui hoje e fazia uma palestra, né? Ele fazia eventos, palestras em universidades, ele dava aulas, é assim que ele fazia. Ou ele dava entrevista na televisão, entrevista na rádio, entrevista em revista escrita. Tudo isso era o quê? Conteúdo. Essa era a forma como a gente conhecia o conteúdo jurídico até uns 5, 6 anos atrás, né? Criador de conteúdo, nessa época, a gente não reconhecia isso como sendo conteúdo, né? Hoje a gente olha para trás e sabe que já era. Para nós, a nossa cabeça, criador de conteúdo era tipo a Xuxa, a Angélica, a Eliana. Lembra que a Eliana ensinava a gente a fazer várias dobraduras com tesoura sem ponta? Pois é, aquilo era conteúdo, estava ensinando para a gente. E a gente não perdia um programa da Eliana, era isso. A gente que é advogada escrevia artigo, dava entrevista e se virava como podia, né? Se virava como podia. Agora a gente tem o quê? Uma ferramenta incrível na nossa mão, que é o quê? A internet.
A internet. E aí talvez você ache que eu estou resumindo tudo ao Instagram, porque o Instagram, na verdade, hoje, neste momento, é a melhor plataforma para produzir conteúdo. A verdade é essa. A plataforma que ele te entrega a possibilidade de fortalecer um relacionamento com o seu público que as outras não te entregam. Mas nada te impede de decidir que não quero produzir conteúdo no Instagram. Então, produz em outras plataformas. Olha, a gente tem o Jus Brasil, onde você pode publicar artigos. A gente tem o YouTube, onde você pode gravar vídeos. O próprio Facebook, a depender da faixa etária que você quer alcançar. Então, pessoas com mais de 40 anos estão no Facebook, não estão no Instagram. O LinkedIn, que é uma rede social que é profissional e que você, se trabalha com empresas, principalmente, precisa produzir conteúdo. Tem consultor jurídico, tem migalhas, outros tantos sites onde você pode escrever artigos e colocar à disposição do seu cliente para quando ele jogar lá no Google uma pergunta, você aparecer como autoridade. É tudo sobre construir autoridade num assunto. A partir do momento que as pessoas começam a te enxergar falando sobre um assunto que você parece dominar, né, e se expondo principalmente, elas começam a confiar em você. E por que essa palestra chama advogada ou blogueirinha? Blogueirinha ou advogada? Porque a partir do momento que a gente começa a se expor, a gente vai começar a ser reconhecido como blogueirinha. Do início dói? Dói. Mas a gente faz isso aqui para muitas outras situações. A gente não faz marketing de conteúdo por vaidade, não para ter seguidores, não para ter curtidas, não para ganhar recebidos. Assim, eu amo ganhar recebidos. Inclusive, quem quiser, eu posso deixar, tá, gente? Não tenho caixa postal ainda, mas quem quiser, principalmente comida. Comida, gente, eu amo receber mimos de comer. Mas a gente faz isso tudo para construir autoridade, para prospectar cliente, para ganhar visibilidade profissional. E tem gente que já está nessa há algum tempo e acha que não vem cliente pelo Instagram. Pode vir visibilidade, pode vir autoridade, mas cliente não vem. E eu vou te dizer que com um mês de criação de conteúdo, clientes começaram a vir até mim. E aí aquele meu salário, né, que era um salário fixo, triplicou no segundo mês de criação de conteúdo. Porque finalmente eu tive coragem de mostrar quem eu era, de mostrar o meu jeito, né, sem pompas, sem formalidade, conversando de gente para gente, né, de português para português, sem juridiquês. E aí as pessoas começaram a me identificar como uma pessoa que dominava o assunto. Eu criava conteúdo especificamente sobre direito de família. Depois de um tempo criando conteúdo de uma forma autêntica, de uma forma criativa, as pessoas começaram a me procurar para ensiná-las a criarem conteúdo. Foi um movimento muito natural para mim, não foi uma coisa que eu busquei. Então, as pessoas começaram a me procurar. Você entrega consultoria, você dá mentoria, você tem um curso. E aí, hoje, eu tenho, além da advocacia, eu tenho uma segunda fonte de renda, que é meu empreendimento digital. Eu tenho curso online, eu entrego mentoria, eu entrego consultoria. E aí, eu não fico mais na mão, né, da advocacia, que a gente sabe que é inconstante, né? Ela é instável. E aí, além disso, eu também fui contratada por uma faculdade, acreditem ou não, em plena pandemia. E o conteúdo passou diretamente por aí, porque viram o meu conteúdo, me convidaram para fazer um evento com eles, né? Mesmo sem ser professora, e a partir daí a contratação aconteceu. Foram 3 portas que só se abriram por causa do marketing de conteúdo. E se no início eu tinha muita vergonha, medo do julgamento, hoje realmente eu não tenho mais, porque os boletos estão sendo pagos, né, gente? A gente tem que pensar como adulto, né? É difícil mesmo a gente se expor, porque no mundo real, se a gente comete um erro, aquele erro fica ali, né? Ninguém vai criticar. Mas quando a gente coloca a cara à tapa, a nossa responsabilidade aumenta muito. E é claro que tem aquele medo de dar uma informação errada, aquele medo de falar alguma coisa que vai ser mal interpretada, mas depois você fica tão natural, fica tão mais tranquilo para você, que você começa a perceber que essas coisas são pequenas e que vale a pena ser enfrentadas, sabe? Para além disso, eu quero dizer para vocês que um conteúdo não é qualquer post, né? Como é que a gente fala? Como é que esse conteúdo vai realmente trazer um resultado para mim? Como o marketing de conteúdo pode me servir? Esse conteúdo, ele tem que fazer alguma coisa disso aqui, ó. Ele precisa entreter, ele precisa inspirar, ele precisa educar ou convencer. É isso. A gente precisa pensar que não é só repostar post do Senado e do CNJ. Por favor, não façam isso. Se você é minha seguidora, se você está assistindo essa palestra hoje, eu já estou te dando a primeira lição. Não reposte
nada do CNJ e do Senado, porque você quer construir a sua autoridade, e não mostrar que o CNJ e o Senado têm autoridade para alguma coisa. Gostou do tema que eles abordaram? Transforma aquilo num conteúdo seu. Coloca a sua cara ali, traduz com a sua linguagem, né? O seu tom de fala. Daqui a pouco a gente vai aprender o que é tom de fala com a Milena, né? Quando a gente falar sobre branding. Coloca a sua identidade naquele post e aí entrega para o mundo, sabe? Hoje foi interessante, porque além da minha advocacia privada, na universidade eu sou orientadora de estágio, né? No órgão, no escritório de assistência judiciária. Né? Para quem não sabe, as faculdades geralmente têm um escritório que atendem gratuitamente as pessoas, né? Prestam esse serviço jurídico, e eu estava lá. Eu trabalho lá nesse escritório da Univale, a instituição que eu represento hoje nesse evento, a quem sou muito grata. E aí foi muito engraçado que eu fiz o atendimento da cliente que nos procurou, e no final ela falou: doutora, me repete seu nome? Eu disse: Lorena Vitório. Aí ela olhou para mim e falou: a do Instagram? Aí eu falei: do Instagram. Aí ela: menina, eu vi seu Instagram, mas eu falei, não tenho condição de pagar um advogado privado. Vou lá no EAJ. E olha só, você está aqui me atendendo, eu preciso contar para minhas amigas. E foi muito engraçado, assim, como ela ficou satisfeita de saber que ela enxerga como autoridade no assunto, vou poder prestar um serviço para ela gratuitamente. É um carinho que a gente recebe também, que ele abafa qualquer tipo de comentário negativo, sabe? Se você souber fazer um conteúdo que entretém as pessoas, que inspira as pessoas, que educa as pessoas e convence, aí você consegue construir sua autoridade. Claro, gente, que a gente não vai fazer um post hoje e outro mês que vem. A gente vai ter o quê? Constância. Agora, a gente que é advogado, estudante de direito, a gente não vive para o Instagram. E é claro que é difícil a gente escutar. Não sei se alguém aqui já tem alguma vivência em marketing de conteúdo, em produção de conteúdo, mas é muito comum dizerem para nós que nós temos que postar todos os dias. Se possível, 2 vezes por dia. E aí, que horas que eu vou trabalhar nos meus processos? Que horas que eu vou fazer minhas audiências? Que horas que eu vou atender os meus clientes? Eu posso até lotar a agenda, mas como é que eu vou atender? Prestar um serviço de qualidade, né? Ser constante é 3 vezes por semana ser constante, né? E aí eu aconselho, se você sair daqui dessa palestra hoje com muita vontade de criar conteúdo, se eu conseguir plantar a sementinha do conteúdo no seu coração, comece com um post por semana, até você introduzir esse hábito na sua vida e se tornar uma coisa mais natural, que não te pese tanto, que não frite a sua saúde mental no meio de uma pandemia global e que não atrapalhe a sua vida no offline. Porque a internet, o nosso conteúdo, o Instagram, ou o seu canal no YouTube, seja lá onde você decidir criar conteúdo, ela é extensão da sua vida e não o contrário. O conteúdo, ele é o meio, ele não é o fim, tá? Então, pense sempre na melhor qualidade possível de um serviço entregue para o seu cliente, porque para além do marketing de conteúdo, é esse serviço bem feito, bem prestado, que vai transformar o seu cliente numa pessoa fiel, num fã, né? E, para além disso, não é só postar artigo de lei e jurisprudência, é colocar em quem a gente é, no conteúdo que a gente entrega para o mundo, nossos princípios, nossos valores, nossas vivências, nossa missão, nossos sonhos e até as nossas esquisitices. Eu criei um quadro, assim que eu comecei a criar conteúdo, né, chamado Familiarizando. Hoje ele é até uma marca registrada, consegui essa conquista, essa proeza, no INPE, inclusive, porque eu criei esse quadro para falar de direito de família com cultura pop. Então, eu falo de direito de família com o Wesley Safadão e a fofoca com a Milady. Eu falo do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Eu falo com Friends, eu falo com Game of Thrones, eu falo com Harry Potter. Por quê? Porque eu acredito que assim as pessoas vão ser alcançadas. Se as pessoas quisessem ver artigo de lei e jurisprudência, as pessoas jogavam no Google, porque lá tem informação. Mas como o Instagram, né, como a internet é um lugar de entretenimento também, lançar a mão de uma coisa que eu gosto, que faz sentido para mim, para alcançar as pessoas com direito, mesmo que eu achasse que fosse uma esquisitice, né, que fosse uma fraqueza, uma coisa que não se encaixava na advocacia tradicional, aquilo se mostrou o meu diferencial. Então, as pessoas começaram a chegar até mim porque elas gostavam do jeito que eu falava de direito, porque elas gostavam da minha performance na audiência? Não, gente, porque elas gostam de consumir cultura inútil. E quando você transforma essa cultura vista como inútil em algo que agrega na vida das pessoas, ela
ela se mostra muito útil. Se eu conseguir fazer uma pessoa entender o direito que ela tem, já está o suficiente. Para além de tudo isso, entenda que você tem uma função social como profissional do direito. Hoje, eu tive o prazer de fazer uma audiência de 2 horas e meia, uma audiência de mediação de 2 horas e meia para sair sem acordo. Mas, no final, a minha cliente pediu a palavra, muito corajosa, gente, pediu a palavra na audiência de conciliação para dizer que não poderia deixar de me agradecer, porque eu sou uma advogada gente como a gente, que ela entendeu tudo que eu falei. E isso, para mim, é mais valioso do que qualquer outro feedback, do que qualquer outro projeto. É saber que quem está precisando ser alcançado por mim vai ser alcançado por mim, porque eu estou cumprindo a minha função social. O papel do advogado não é falar difícil, não é falar bonito. O papel do advogado é levar a justiça para quem precisa. E eu acredito muito que a linguagem é um instrumento de poder. Quem detém o conhecimento somos nós temos poder sobre quem não o detém. Então, é nosso dever, é nosso papel orientar as pessoas e ensinar para as pessoas de uma forma que elas entendam, que elas se sintam acolhidas, abraçadas e que elas consigam lutar pelos direitos delas. Eu espero que eu tenha alcançado você, que eu tenha te convencido a entrar nesse mundo. Eu estou super à disposição. A gente vai abrir para perguntas depois da fala da Milena, que vai falar sobre branding jurídico, mas eu também estou super à disposição, se quiser me chamar no e-mail, lá no Instagram, eu estou abertíssima para trocar ideia com vocês. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Lorena? Acho que realmente esse conteúdo digital é uma coisa que muitos advogados vão ter que aprender a fazer, porque, como você falou, é um dos únicos jeitos da gente realmente se colocar como autoridade, né? Muito obrigada, viu, pela apresentação. Lembrando, pessoal, vocês já podem mandar, tá, as mensagens ali no chat, mas daí, ao final das duas apresentações, a gente abre um tempinho para discussão, para bate-papo. Agora, já partindo para a nossa segunda palestrante da noite, a Milena Caixeiro Siqueira. Ela é graduanda em Psicologia pela UFF e é CEO da agência Illumia Design. Oi, gente, boa noite. Eu achei super chique, que a Lorena é muito pontual. Eu tô com medo de não conseguir essa chiqueza toda. Mas boa noite, meu nome é Milena. Eu sou novinha, né? Um baby, né? Tenho 24 anos. E eu sou estudante de psicologia na UF, de Volta Redonda, aqui no Rio. E eu vou falar para vocês um pouquinho de branding, né? Que é um conteúdo em concordância com a criação de conteúdo. Para a gente criar um conteúdo, a gente tem que ter um branding bem alinhado, um branding bem construído e pensado de acordo com a pessoa que a gente quer alcançar. Eu vou compartilhar aqui a tela para eu poder... Vamos lá. Aqui. Tá dando para ver? Eu não estou escutando ninguém, né? É porque tá todo mundo... Tá dando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre branding. O que seria branding, né? A gente tem... Eita, olha eu já. Calma aí. Não vai passar para o lado? Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Aqui. Vou abrir assim, fica melhor. Quando a gente fala de branding, né, muita gente fica assim, tá, que raio é isso? Porque brasileiro tem mania de colocar nome difícil nas coisas. A gente gosta de enfeitar o pavão, né? Branding é a marca em inglês, né? A famosa mania de realmente enfeitar o pavão. O sufixo "ing", né? Ele diz respeito a toda a gestão da marca, tudo que a gente faz a partir dela, né? Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Com quem você fala, com quem a forma como você se expressa, o seu público, o seu design, né? Aí quando a gente fala de marcas de produto físico, o cheiro, o sentimento, literalmente tudo que você faz a partir dessa marca, como você se posiciona, como você se mostra, está dentro do brand. E por que ele é tão importante estar alinhado? Para você se tornar uma pessoa memorável, como a Lorena falou ali sobre... Eu estou um pouco nervosa.
como a Lorena falou aqui, quem vê o perfil dela na hora que precisa de uma advogada, lembra dela, né? Se eu for divorciar do meu marido, eu vou lembrar de quem? Da Lorena. Fala, Lorena, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vamos resolver esse problema. Então, para você ter essa marca memorável, você precisa de um brand. Hoje, no Instagram, as pessoas costumam achar que a gente precisa da identidade visual, né? Eu vendo a identidade visual. Mas antes da identidade visual acontecer, tem muita coisa na qual a gente tem que pensar antes de chegar até ela, né? Até porque é a partir da sua essência, do seu brand, que a gente consegue construir uma identidade condizente e que converse com o seu público. Porque se ela não conversar com o seu público, ela não funciona, tá? Então, o que é necessariamente, né? Para resumir, ela é a interseção do que você é, né? Você tem que mostrar o que você é com o que o seu serviço oferece para o mundo. O que você resolve? Qual BO que você resolve? E por que você resolve o BO melhor do que a outra pessoa? Qual que é o seu diferencial? Né? O porquê que é exatamente do jeito que é. Né? Quando a Lorena fala que ela não é uma pessoa que se encaixa nos padrões da advocacia. Esse é o diferencial dela. Porque eu, quando for procurar um advogado, eu que não entendo, que sou leiga, tá? Eu preciso de alguém que me fale as coisas de uma forma com que eu entenda, né? Agora, um cara que já está numa empresa, ele tem noção do que ele está fazendo, ele tem noção do que ele precisa, ele já vai procurar um advogado, né, mais clássico, com aquela postura mais, né, ferrenha. Então, são posturas diferentes que estão dentro do seu brand, que é como que você faz o uso disso? Você sabendo com quem você vai falar, né? É dessa forma como você se posiciona, é o público que você alcança. Aí, esse vídeo, eu sou um pouquinho engraçadinha, né? Esse vídeo, o nome dele no YouTube é Branding, do Porta do Fundo. E, assim, deboche, né? Puro deboche do branding. Porque o cachorro-quente, no início do vídeo, custa R$5. E aí, depois que ele monta o branding dele, o cachorro-quente passa a custar 30. Por que isso? Porque, além de quando você alinha tudo muito certinho, isso também agrega valor ao seu serviço. Né? Que você fala assim, eu não preciso, né, identificar quem é minha persona, eu vou falar para todo mundo. Só que tem aquilo, né? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você não alcança. Quem quer alcançar todo mundo, acaba não alcançando de fato ninguém. Quando você alinha tudo bonitinho, quem você quer alcançar, como você vai se comunicar, a forma como você vai falar, até as gírias as quais você vai usar. Quando você consegue alinhar tudo isso com o público com que você quer alcançar, você passa a agregar valor, porque a pessoa que você, né, está mirando te olha e fala assim, não, peraí, eu estou me identificando com ela, eu vou parar para escutar o que ela está me dizendo. Então, você começa a mostrar muito do que ela precisa e ela vai ter aquele sentimento de tipo assim, nossa, o serviço dela vale a pena eu pagar. Então, ela não quer saber quanto custa, ela quer você. E é isso que o branding te auxilia. A pessoa olhar para o seu perfil, né? A gente está falando de internet, né? Mas pode ser tanto o perfil do Instagram, o perfil do LinkedIn, onde você está se divulgando, e a pessoa olhar e falar assim, não, eu quero ela porque é ela. Não tem outra pessoa para fazer meu processo. Porque ela olha e ela se identifica e ela vai pagar o cachorro-quente de R$30. Pensa como se você estivesse vendendo um cachorro-quente. Você quer vender um cachorro-quente de 5 ou você quer vender um cachorro-quente de 30? Aí entra, né, a questão do porquê pagar o cachorro-quente de 30. Porque a pessoa consome toda a história, todo o conteúdo. Né? Eu acredito que aqui a maioria de vocês deva conhecer o perfil da Lorena, né? Quando ela fala que ela é importante demais para tomar café com calma, né? Quando ela começa a mostrar toda a história, né? Todo o dia a dia dela, e ela fala de forma com que qualquer pessoa entenda, a gente está consumindo ali aquela rotina dela. Eu não preciso do serviço dela hoje. Né? Só que o dia que eu precisar, é dela que eu vou lembrar. Assim como tem um outro perfil que a gente acompanha, hoje na Ilumia, né, a gente só trabalha com advogado, só tem advogado. Tem um outro perfil que a gente acompanha que é sobre advocacia criminal.
Não pretendo cometer nenhum crime, mas eu sei que o dia que eu cometer é para aquela ali que eu vou ligar. Não tem outra pessoa para resolver o meu BO. Então, assim, tudo que você posta tem que estar muito alinhado para você atingir essa pessoa e marcar a mente dessa pessoa. Você tem que ficar ali, ó, entranhado na cabeça dela, né? A gente consegue isso como? Contando realmente um enredo, né? Como o Instagram é como se fosse uma novela. A pessoa quer sempre saber o próximo capítulo. Então, você tem que ter ali uma história, você tem que ter uma essência, você tem que ter um posicionamento, né? Porque se você não se posiciona, quem vai lembrar de você? Né? Igual hoje a gente vive uma pandemia. Eu vejo perfis que defendem o isolamento, eu vejo perfis que não defendem o isolamento. Né? Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas assim, é um posicionamento. E hoje faz diferença. Se eu acredito que tem que se isolar, se eu vejo um perfil que a pessoa está defendendo que não, já não está de acordo com o que eu acredito. Então, na hora de se posicionar sobre qualquer assunto, você tem que pensar em quem você está atingindo, em que forma isso está sendo visto, em que forma você constrói a sua marca. Mas também nem tudo a gente precisa se posicionar, né? A gente fala assim de posicionamento, mas você tem que pensar no posicionamento que agrega ao seu serviço. Se aquele posicionamento não agrega para você, esquece, ninguém precisa saber de tudo, né? Você não precisa expor a sua vida pessoal. Você precisa agregar quem você é ao serviço que você vende. Porque se você não mostra quem você é, tem outras pessoas mostrando e o seu cliente vai para outras pessoas. Porque a gente gosta de saber da vida dos outros. A verdade é essa. O que a gente gosta é disso. E aí, um resumo, né, do que é o brand. Ele é a tradução visual de toda a sua essência. Quando eu falo a sua essência, né, para quem é advogado, né, vende a imagem. Né? O advogado na internet, ele vende a própria imagem dele. Então, é realmente quem você é. Não adianta você fingir o que você não é. Eu vou dar um exemplo meu, né? Antes da Ilumia, eu e a Laisa, minha sócia, está até aqui assistindo a gente, eu e a Laisa, a gente chegou a ter uma outra agência que, assim, eu falo que foi um surto coletivo. Ela não existiu. Porque a gente tinha um posicionamento, a gente tinha uma forma de se comunicar que não era a gente. Então, assim, durou alguns meses, mas não atingiu os clientes, né? A gente teve 2 clientes e não foram os clientes que a gente queria alcançar. Então, a partir do momento que a gente reformulou tudo e passou a mostrar como nós somos, né? Independente das falhas, independente dos erros e do acerto, independente do que qualquer pessoa vai achar, porque tem gente que acha que a gente não é séria o suficiente para poder fazer o serviço que a gente faz. Mas tem muita gente que se identifica. E, inclusive, eu até hoje fico chocada que a maioria dos nossos clientes são advogados. Que é uma figura que eu cresci achando que era assim, o advogado é igual médico, gente. Você tem que se arrumar para encontrar com a pessoa. Então, assim, a forma como a gente se posiciona hoje encanta pessoas que, por mais que sejam diferentes da gente, se identificam. A gente tem clientes que às vezes falam assim, Milena, eu não tenho nada a ver com vocês, eu gosto do jeito de vocês, mas eu sou séria demais para isso. Só que ela chega, entendeu? E é nessas pessoas com as quais você tem que se preocupar. Tem que... Aí, mais um resumo, né? Por onde que a gente começa? A gente tem que começar com quem a gente é, mostrar realmente a verdade. Porque se você não passa a verdade, ela se perde. Se você começa a querer enfeitar muito o pavão, colocar uma coisa que não existe, que não está dentro da sua rotina, mostrar uma rotina que não é sua, uma hora você vai se perder, você vai largar a produção de conteúdo, você não vai aguentar, vai ficar pesado. Então, você tem que pensar com quem que você está se comunicando, qual a sensação que você quer passar, né? Se você quer ser mais séria, se você quer ser mais informal, se você... Quais são as suas habilidades que você quer mostrar, quais são as coisas que você acha melhor não. Então, isso tudo você tem que analisar e colocar no papel. É importante colocar no papel, gente, que a gente consegue visualizar, né? Porque falando assim, parece tipo assim, eu sei quem eu sou. Só que na hora de fazer, a gente fica na dúvida.
A gente sempre tem a certeza de que a gente sabe quem que a gente é. Não, eu sou isso e acabou. Mas chega na hora de você pegar o celular, gravar a história, você falar, mas eu vou falar isso? Mas eu vou... Tem necessidade de eu falar aquilo? Né? E quando você tem o branding alinhado, quando você consegue colocar assim, a minha marca vai expressar isso, isso e isso, você sabe exatamente o que você vai falar e o que você não vai falar, o que você vai mostrar e o que você não vai mostrar. O que eu falo muito, né, essa coisa de botar no visual, além de escrever quem você é fazer um mood board, que ele vai te ajudar a mostrar, a visualizar tudo que você quer mostrar, a visualizar o que é a sua marca, o que a sua marca passa para o outro, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou, na vida, eu sou meio natureba, sabe? A gente tem uma cliente que ela é completamente natureba. Mas o público dela, o público que ela quer alcançar é nas empresas. Ela quer trabalhar com advocacia empresarial. E aí, como que ela vai chegar a good vibes para poder atingir esse público? Então, a gente fez a identidade dela de uma forma com que abraçasse essa essência dela, ficou uma coisa num tom de verde, numa folhagem e tal, mas a gente transformou isso de uma forma que quem é empresário olhar e falar assim, ela é uma advogada séria, independente do lado good vibes dela. Então, a pessoa também pode ter esses dois lados, né? E escolher qual que ela quer expressar. Então, quando a gente tem essa dualidade muito grande, é mais importante ainda a gente ter um mood board. Porque na hora de produzir, a gente vai ficar perdida. E o mood board te auxilia, inclusive, na hora de fazer os posts, né? Porque você olha e você consegue visualizar nitidamente. Tem gente que me pergunta, menina, para que serve isso? Mas você consegue visualizar nitidamente a diferença que é um conteúdo que você produziu assim da sua cabeça e você olhar o mood board e saber se ele está condizente com a imagem que você quer passar ou se não está. Faz realmente muita diferença. Eu indico fazer isso assim para a vida. Eu fui fazer o aniversário de 1 ano da minha filha, eu fiz o mood board do aniversário dela, porque eu queria que tivesse tudo alinhado. A pessoa é a louca do brand. Resumindo, né? Para resumir tudo. O branding é a história que você vai contar. Quem você é, o que você faz, que diferença o seu serviço faz no mundo, tá? Com quem você está falando, quem que é o seu cliente, o que o seu cliente precisa, qual que é o problema que ele precisa resolver, que você vai resolver do jeito que só você faz. Esse é o seu brand. O design é como você vai contar essa história. Tá? Aí a gente passa para a identidade visual, que é onde todo mundo acha que o brand e a identidade visual é a mesma coisa, mas não é. Para a gente chegar numa identidade visual e pensar como que a gente vai contar essa história, a gente precisa ter a história, né? Se a gente não tiver a história, a gente não consegue transformar ela em um filme. E o que acontece? Quando a gente começa a pensar nas cores que a gente vai usar, nos elementos que a gente vai usar, nas fontes que a gente vai usar, a gente começa a entranhar realmente na cabeça das pessoas. Fica aquela coisa que a gente sabe de quem é o post, de quem produziu aquilo ali, só de olhar sem nem olhar o arroba. É uma coisa que é realmente muito forte, muito marcante. Por exemplo, né, saindo um pouco da internet para vocês conseguirem visualizar. Às vezes tem uma loja na sua cidade que você não sabe o nome dela, mas você sabe que ela é ela. Se ela trocar de lugar e fizer a obra em outro lugar, você vai saber que é aquela loja. Você lembra por causa das cores, você lembra por causa das fontes. Às vezes você nunca parou para ler o nome, mas você sabe qual loja é e você sabe que ali você vai encontrar aquele produto. Porque o visual é muito marcante, né? A gente realmente consome primeiro com o olho todas as nossas sensações, quanto adulto, né? Todas as nossas sensações primeiro chegam pela visão. A visão é a nossa maior... É o nosso portal de conhecer o mundo, né? Já entrando um pouco na psicologia. É o nosso portal para conhecer o mundo. Então, assim, é muito importante você pensar, sim, no visual. E aí, aqui, ó, são alguns logotipos, né, que a gente tem.
cada um deles passa, da Lorena aqui, cada um deles passa uma mensagem completamente diferente, tá? Esse do Assi Ampolini, esse é o da advogada Good Vibes, que eu falei, que a gente deu uma refinada, né? E a gente tem aqui advogados, a gente tem marcas infantis, a gente tem lojas de MDF. Então, cada uma dessas pessoas está contando uma história. E quando você olha, cada um desses te passa uma sensação completamente diferente, que é exatamente a sensação a qual a pessoa quer passar, tá? A loja de MDF, quando a menina me procurou, ela falou que ela era uma marca caseira e que ela não queria mais essa marca, ela queria mostrar que ela era a líder de mercado. Então, você precisa alinhar o seu visual para ser o líder de mercado. Aí a gente entra na psicologia das cores, que eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre a psicologia das cores, né? Quando a gente começa a falar sobre branding, identidade visual, as pessoas acham assim, não, Milena, eu quero que você coloque roxo na minha identidade visual, porque roxo é riqueza, roxo é realeza, e roxo está em alta, os advogados estão usando tudo roxo e vamos embora. Não é assim que funciona, tá? As cores têm, sim, realmente uma potência muito forte no nosso cérebro, né? O nosso cérebro percebe as cores de determinadas formas, mas as cores, para além do que elas realmente são, do que realmente está naqueles livrinhos de psicologia das cores, elas têm papel cultural, tá? Então, dependendo da forma como, da sua cultura, do seu meio, você enxerga as cores de maneiras diferentes. Igual a gente, aqui no Brasil, a gente vê vermelho e verde, a gente sabe que é Natal. Comercial vermelho e verde é Natal. Então, quando a gente vai pensar numa marca e vai pensar na essência daquela pessoa de que a gente está produzindo, a gente tem as cores muitas vezes não entram naquela tabela. A tabela não se fecha ali, ela pode ser sim uma referência, tá? E aqui eu falo porque muita gente às vezes não tem, né, como está no início, não tem condição de bancar uma identidade visual logo de início e vai fazer sozinho. Muitas pessoas produzem o próprio conteúdo sozinho no Canva. Então, assim, olha sim a tabela de referência, não estou dizendo que ela não serve, mas não se resuma a ela. Pense no seu branding, pega lá o seu branding e fala, é tudo isso aqui que eu quero passar. Aí você olha as cores que você produziu, da forma como você produziu. Tá casando? Porque às vezes a tabela não faz casar, tá? Então, realmente, escreve tudo, toda a sua essência, quem você é, quem é seu produto, e refaz aquele brand para poder tentar casar com as cores. A mesma coisa, as fontes. Tá? As fontes, ela tem um pouquinho mais de... Aqui eu falei um pouco do exemplo, né? Da cultura. E as fontes, ela tem um pouco mais de regra, né? Tem a coisa da serifa, do sem serifa, da cursiva, que traz um pouco mais de delicadeza, porque remete à letra manual mesmo, mas não é sempre ao pé da letra, tá? Por mais que elas estejam realmente um pouco mais fortes, bem mais marcadas, não é sempre, tá? A gente consegue mesclar, a gente consegue passar uma mensagem, porque tem gente que fala assim, eu gosto de letra cursiva, e não quer uma coisa delicada. Então, a gente mistura os elementos para poder fazer caber naquela essência, tá? E aqui eu dei uns exemplos, olha, de fontes, tá? Das fontes com serifa e sem serifa. Serifa é esse tracinho em cima, tá? Que deixa tudo meio retinho. E a sem serifa é realmente a forma da letra. Então, cada uma realmente passa uma mensagem um pouco mais tendente para um lado, um pouco mais para o outro, mas lembre-se sempre que é o conjunto da obra. Se o conjunto da obra não condiz com o seu branding, não funciona. Tá? Aí temos aqui outros exemplos de letras cursivas e também da letra display, que é um pouco mais desenhada, que não é o caso, né? Mas só para ilustrar como que funciona. Resumindo tudo, para dar um apanhado geral. Quando você for produzir o seu conteúdo, pensar na sua identidade visual,
pense sempre com quem você está falando, o que você quer passar, quem você é, porque é isso que importa, né? A gente trabalha com design, a gente trabalha com o visual, mas se você não for você, você pode investir no melhor visual do mundo. Você pode ter o melhor design para fazer o seu produto. Se não tiver condizente com o que você é, se a pessoa na hora que te vê não reconhecer aquilo, não funciona. Então, primeiro, pense em você, no seu cliente, a forma como você vai se comunicar, para depois você ir fazendo os derivados. A gente tem um pedacinho também sobre o logotipo, mas é bem rápido. Eu não sei se eu passei da hora. Acho que um pouco, né? Os logotipos, quando o pessoal fala, muita gente tem dúvida, né? Tipo assim, eu preciso de um logotipo? Eu sou advogado, eu preciso ter um logotipo? Né? Talvez a gente consiga adaptar, né? Eu quero só o meu nome, né? Eu não quero um símbolo. Então, existem tipos de logotipo, né? Para poder abraçar a sua necessidade. Quando a gente vai produzir alguma identidade visual, a gente pensa também na necessidade e na aplicabilidade da marca. Porque não adianta eu pegar e entregar um produto para algum advogado que é super desenhado, um negócio muito mirabolante, que ele não vai conseguir colocar e ficar decente numa petição, né? Se não for aplicável, não adianta, né? A gente precisa aplicar bem e pensar muito bem no que a gente vai usar, tá? Então, basicamente, é isso. Para a gente construir uma identidade visual, para a gente ter uma presença digital, a gente precisa, primeiro, fazer a introspecção de saber quem nós somos, o que nós fazemos, como nós fazemos, para poder mandar essa nossa mensagem para o mundo. Obrigada, Milena, pela palestra, pela apresentação. Agora a gente vai abrir para perguntas, então, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser mandar alguma coisa, podem mandar aqui no chat, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, vou até perguntar primeiro para a Lorena. Na verdade, a pergunta da Alessandra Afonso. Milena, fugindo um pouco do direito, como vender o brand para uma empresa que está satisfeita com o seu rendimento? E como convencer ela de que o brand só irá agregar? A empresa está satisfeita com o rendimento na questão, não entendi, desculpa. Nos clientes que estão chegando. Eu acredito que com relação ao rendimento financeiro. Né? Olha, a gente tem que pensar com quem que a gente está falando também, né? Porque existem algumas pessoas que têm um pensamento mais lá atrás, né? Que não consegue realmente identificar. Quando a gente fala do digital, chega um momento que o nosso perfil grita na nossa cara de que a gente precisa alinhar tudo. Se for um escritório que só atua no físico, de repente, essa conversa para aceitar que precisa de um brand vai ficar um pouco mais difícil. Porque o físico, ele está ali, ele está dentro da cidade, a pessoa vai, chega e tal. Agora, no digital, ele passa a não ter resultado. Ele começa a gritar na sua cara que não está funcionando, de que você está alcançando pessoas que assim, o seu engajamento cai, né? E às vezes você não cresce. Quando você para de se posicionar e você não tem aquilo ali tudo muito alinhado, você não cresce. Então é isso que é o ponto, o marco principal para a pessoa parar e repensar o que ela está fazendo. Eu vou me meter, Mi. Porque eu sou entrona mesmo. Alessandra, isso aí é uma questão relacionada ao aumento do nível de consciência do seu cliente. Não adianta. Tem gente que está completamente alheio ao seu serviço, né? A gente fala sobre a jornada do cliente dentro do marketing. O cliente, ele tem várias fases. Primeiro, ele não sabe que você existe, que precisa de você. Depois, ele passa a descobrir que você existe, mas ele continua achando que não precisa de você. Daí você tem que mostrar para ele que seu serviço é relevante, sim, que está fazendo falta na vida dele.
Depois ele vai criar consciente, já estou consciente. Agora eu quero, mas não estou convencida assim, não. Tipo assim, se rolar, rolou. Depois ele percebe que precisa, aí ele já não quer, ele deseja. Depois do desejo, vem o virar fã. Então, assim, é um caminho que o seu cliente percorre. E realmente, em muitos dos casos, não só no branding, em qualquer atividade, na advocacia isso é muito comum. Não tem um monte de gente que acha que é mais fácil. Para que eu vou mexer com advogado? Vou fazer um acordo de boca mesmo. Eu vou mexer com isso agora não. Advogado só dá problema. Assina aqui esse recibo, está tudo fechado. O nosso papel é aumentar o nível de consciência de quem vai comprar da gente, para mostrar que a ausência do seu produto ou do seu serviço vai trazer um prejuízo para ele. Aí a minha sugestão para você, Alessandra, talvez você está falando de um caso concreto, né? Mas a gente faz muito isso onde? Produzindo conteúdo no digital, né? A gente cria esse conteúdo mostrando quais são os riscos de não contratar o seu serviço, mostrando justamente a importância da pessoa ali reservar um valor, ou qual vai ser o impacto, a transformação que você vai causar na vida da pessoa. E eu vou te falar assim, que infelizmente vai ter cliente que não vai querer mesmo, porque está satisfeito, porque nasceu para essa mediocridade. Eu não falo mediocridade no sentido de rebaixar ninguém, tá? Mas no sentido de dizer que está feliz com a média. Estou satisfeito com a média, vou ficar por aqui mesmo. Aqui em Valadares, a gente estava conversando com um dono de um bar que é em frente à casa dos meus pais, né? O dono do bar me viu crescer. E aí meu marido estava trabalhando com um aplicativo de delivery. E aí falou, olha, a pandemia está chegando e a gente quer te oferecer uma opção. O senhor não trabalha com delivery, a gente está chegando com um aplicativo novo na cidade. Ele é muito fácil de mexer, vai aumentar muito suas vendas. E ele falou, mas eu não quero aumentar minhas vendas. Se aumentar muito, vai dar trabalho. Vai ter sempre alguém que vai pensar nisso. Não, estou satisfeito no jeito que está, mas assim, minha esposa não vai dar conta de fazer tanto caldinho de feijão, sabe? Se todo mundo quiser comprar, vai ter sempre um cliente que está satisfeito com a média e está tudo certo. Foca em quem você ainda pode alcançar e melhorar a vida, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Pessoal, pode ir mandando aqui no chat, tá? Na hora, Milena, até uma coisa que você falou, né? Que muitos advogados agora estão procurando o branding. E isso daí vale para as duas, porque eu acho que esse painel se juntou de uma forma maravilhosa. Eles estão juntando justamente por estarem começando a perceber a importância do marketing digital, né? Essa é a percepção que eu tive ouvindo vocês falando, e se vocês tiverem um pensamento diferente, mas eu acho que como agora eles estão percebendo, olha, se eu não fizer nada, eu estou ficando para trás, porque o marketing digital, os escritórios digitais, enfim, os advogados que estão se colocando em frente, estão ganhando mais visibilidade, eles estão correndo atrás para, olha, eu preciso fazer a minha marca, preciso montar o meu branding para me igualar àqueles que estão vindo já com essa inovação em mente, né? Aqueles que já chegam inovados. Não sei se é uma situação, Anne. Quer falar primeiro, Mi? Pode falar. Eu ia falar que esse é um movimento que, assim, é muito forte, muito forte. A gente recebe muita mensagem assim, olha, eu não sou muito fã, não, de me mostrar, não quero ser blogueirinha, né? Mas eu tô vendo que todo mundo está fazendo e eu tô ficando para trás, né? E realmente, hoje, principalmente com a pandemia, né, a pandemia trouxe isso muito forte, a gente precisa ter uma presença digital, tá? Eu tenho clientes que não produzem conteúdo, mas eles têm um espaço físico. E aí me procuraram e falaram assim, Milena, eu tô sentindo que eu não tenho mais clientes chegando, porque às vezes a pessoa me procura no Instagram e não acha. Eu sou uma pessoa que, para eu ir na loja, primeiro eu procuro no Instagram para saber se a loja provavelmente tem o que eu quero. Se você não está presente no digital, você não existe. Então, você precisa ter esse movimento de, pelo menos, estar ali. Às vezes, a pessoa não quer produzir conteúdo, está com um espaço físico e não quer, sabe? Tá tudo bem, mas para ela, inclusive, conseguir sobreviver dentro do espaço físico, ela precisa mostrar na internet que ela existe, porque é onde todo mundo está.
é onde todo mundo procura. Então, se na hora de procurar um advogado que trabalha com o INSS, eu pesquisar na internet e eu não ver aquela pessoa lá, eu vou procurar, eu vou achar quem está lá, entendeu? Na internet. Eu vou contratar aquele que eu vi. O que eu não vi, infelizmente, ele vai parar de ter tantos clientes quanto ele poderia ter. É assim que eu falei esses dias no Instagram, né? Você pode escolher não estar aqui, você pode escolher não estar aqui. Esteja ciente de que as suas oportunidades vão cair drasticamente, vão diminuir drasticamente. A pandemia foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, não? Eu acho que eu não esperava vivenciar um momento histórico tão grandioso assim, não que seja bom, mas assim, né? Nós estamos vivendo a história. Né? Eu não imaginava viver isso aqui, nem meus pais, eu acho, nem nenhum de nós que está aqui, chegou todo mundo na voadora. A grande questão é que o judiciário ele evoluiu em 5 meses, o que ele levaria 10 anos. Então, hoje, eu atuo em comarcas do Brasil inteiro. Ano passado, eu atendi uma cliente no Líbano. Fiz um divórcio em Pernambuco sem nunca ter visto a cara da pessoa, mas nunca encontrei. Ela me encontrou pelo Instagram por causa de um vídeo que eu fiz, e aí ela me contratou, eu entrei em contato com o marido, nós entabulamos um acordo, fiz a distribuição da petição de acordo, e olha, pronto, resolvi a vida deles, nunca os encontrei pessoalmente. É um perfil de consumo que mudou. A pandemia mudou muito o perfil de consumo do brasileiro. E isso não vale só para produtos. Não é só o iFood, não é só o Uber Eats, não é Netflix, não é só Airbnb, não, o perfil de consumo no geral. E isso inclui a atividade da advocacia. E aí a grande questão é que nós chegamos num ponto que se antes era grande vantagem ter um escritório físico, hoje não é tanto mais assim. Por quê? Porque, primeiro, pelo menos eu, desde o ano passado, não estou fazendo atendimentos presenciais. Não estou. Eu estou atendendo todos os meus clientes online. Todos. Né? A não ser no EAJ, uma parcela da população muito carente, né? Lá na universidade. Então, eles geralmente têm dificuldade com a tecnologia ou não têm um aparelho bom. Então, eles vão até a universidade. Mas os meus clientes particulares, todos os atendimentos são feitos online. As audiências são feitas como? Online. E as diligências nos fóruns? Online. E os despachos? Por videoconferência. E aí, para que eu vou pagar meu aluguel? Inclusive, foi um fenômeno. O número de advogados entregando as salas profissionais para começar a empreender no digital, né? Criando um escritório virtual. E eu não sei, gente, eu vou deixar a dica aqui para vocês, mas o Jus Brasil te dá a plataforma para criar um escritório virtual. Então, se você, eu estou achando que não tem como eu advogar porque não tem escritório físico, faz um escritório virtual no Jus Brasil, tá? Você paga uma taxa pequena por mês para poder ter ali um espaço para você, uma vitrine para você. Eu te aconselho a não se restringir ao Jus Brasil, a também produzir conteúdo em outras plataformas, mas isso passa uma credibilidade que é muito importante. E pelo menos aqui na minha cidade, a atuação da OAB é muito boa. Então, nós temos salas que a gente pode... Eu quero atender um cliente, precisa ser presencial, eu tenho que fazer uma reunião presencial, eu ligo para a OAB da minha cidade e eu falo que eu preciso usar uma das salas de reunião. Pronto, eles reservam uma das salas de reunião para mim, eu vou lá, eu uso, eu não pago nada por isso, porque esse valor tem embutido na anuidade. Para que eu vou gastar dinheiro com um aluguel de escritório? Aí a gente coloca o jovem advogado num papel de protagonismo muito grande, porque, primeiro, ele tem muito mais facilidade com tecnologia, ele tem muito mais facilidade com rede social, ele tem muito mais facilidade para poder entrar numa audiência por videoconferência. Ou, gente, vocês vão me perdoar, tá? Mas tem audiência por videoconferência que demora 3 horas porque o advogado da parte contrária não consegue configurar o microfone, sabe? A gente é ótimo. A jovem, né? A gente... Quem sabe, quem consegue lidar com tecnologia, sim, está em vantagem, inclusive com a possibilidade de nem precisar investir, né, num aluguel, sabe? Então, outra coisa, agora a gente tem audiências por videoconferência, eu estou muito insegura para começar a advogar, eu posso pedir para assistir audiências, olha só. Antes, Lorena, na minha época, eu tinha que ir para a porta do fórum pedir para os colegas deixarem, por favor, eu assistir uma audiência se eu quisesse aprender,
né, a fazer uma audiência. Se eu quiser aprender a fazer uma audiência hoje mais J, que eu nunca fiz, uma audiência de instrução e julgamento, eu pego um link do TJMG e eu assisto mais J. Se eu quiser ver como funciona uma sustentação oral no tribunal, eu vou no canal do YouTube do tribunal e eu assisto sustentações orais. Então, assim, na verdade, hoje, a gente, não é que está fácil, mas é que está muito mais acessível. E se eu conseguir reconhecer as oportunidades, eu não tenho por que sofrer, tá? Não vai ser fácil mesmo, para ninguém, nunca foi, nem antes, nem agora, mas agora a gente tem ferramentas, né? E oportunidades e opções. E você não está tão na desvantagem assim. E isso eu vejo como até uma vantagem para quem está formando agora, né? Porque as pessoas têm aquela assim, recém-formado, vou contratar um advogado recém-formado, e às vezes o escritório a pessoa não consegue, o espaço físico e tal, e exatamente por essa facilidade, o recém-formado vai ter mais visibilidade do que aquele cara lá que já está cascudo na profissão. Então, eu realmente vejo o digital hoje, com a divulgação, um empurrão mesmo, tipo assim, vai que vai dar certo. Isso é. A Tárcia mandou uma pergunta aqui também para a Lorena. A produção pode ser de uma forma mais orgânica, postando stories, contando algum caso e mostrando as soluções, por exemplo? Ou para trazer clientes precisa ser marcante? Foto bonita, legenda preparada, cores e tudo mais. Ela falou que pretende começar, mas queria começar de uma forma mais casual, porque ela é tímida. Então, eu sou muito contra o tem que, o precisa ser. É obrigatório. Não gosto desse negócio de regra absoluta, não. Acho que as coisas têm que acontecer da forma como faz sentido para você. Mas sim, se você conseguir aliar esses dois perfis, tanto mais orgânica, espontânea, de contar casos, de falar nos stories, de criar um relacionamento, quanto com essa produção, né, mais elaborada, com um branding bem definido e etc., aí você consegue sim atrair clientes. Você pode atrair cliente só com uma ou só com outra, mas a possibilidade de você atrair cliente aliando as duas é muito maior. E aí a grande questão é que, por que chamam a gente de blogueirinha? Porque, primeiro, a gente se expõe, e segundo, o Instagram nunca deixou de ser uma rede de relacionamento. A gente esquece que a gente é enxerida e quer ganhar dinheiro com o Instagram. Mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para poder postar foto de comida, foto de gato, foto na praia, foto do rolê. É para isso que o Instagram serve. A gente é metida a besta e usa o Instagram para tentar fazer dinheiro, né? Mas, justamente porque ele é uma rede social, uma rede de relacionamento, essa parte orgânica, contando o caso, faz toda a diferença. As pessoas, elas se conectam com outras pessoas, não com marcas, tá? Olha só, se você parar para pensar em marcas que fazem muito sucesso no digital hoje, por exemplo, a Netflix, ela é extremamente humanizada. Ela tem uma logo, mas vocês já perceberam que até nos Reels dela, eu tô falando, não sei se você acompanha a Netflix no Instagram, mas tem que acompanhar, tá, gente? Maravilhosa, impecável. Ela conversa como se fosse uma pessoa por trás mesmo, e nos Reels ela usa aquele filtro de olhinho e boquinha. Pessoalidade. Então, o Instagram, ele é rede de relacionamentos, tem que mostrar que tem um ser humano por trás. A Netflix faz isso com maestria. A gente, claro, vai fazer do nosso jeitinho. É contando um caso, é dividindo. Gente, aconteceu um rolê mó louco na audiência hoje. Conta pra galera, sabe? É assim que a gente vai equilibrando. Tárcia, eu vou me meter também na resposta, mas a sua forma de lidar com o que você está postando já é o seu branding, tá? A forma como você mostra, né? Só você é do jeito que você é. Você fala que você é tímida, mas com certeza você tem mais facilidade de mostrar determinados pontos, outros nem tanto. E esse seu jeito único é o que vai te diferenciar e é o que vai alcançar pessoas que se reconhecem em você. Então, assim, não se preocupa com a timidez, porque é realmente isso. Só você vai fazer da forma como você vai fazer. A Pamela também deixou uma pergunta aqui, que eu acho que serve para vocês duas também. Ela perguntou se o ideal é usarmos nosso Instagram pessoal para essa divulgação ou criarmos uma página própria mais profissional.
quando você está querendo fortalecer a sua marca pessoal, então, se você é uma advogada autônoma ou se você trabalha num escritório como associada, mas você quer fortalecer a sua advocacia, então, por exemplo, eu trabalhava num escritório como trabalho ainda, né, como associada, mas a minha dificuldade era trazer clientes para mim. E aí, eu cometi um erro. Eu confiei no tal do Instagram corporativo. Criei um Instagram fofo para o escritório, uma logo bonitinha, razão social, fofo, todo impessoal, né? Bem empresa mesmo. Tá, é importante que o escritório tenha um Instagram assim? Eu acho importante sim, mas é ali que vai ser a sua principal fonte de prospecção? Não. No dia que eu percebi isso e comecei a postar as coisas no meu perfil, eu entendi tudo, que é justamente isso que a gente está falando, que as pessoas se conectam com outras pessoas. Então, se a sua intenção é fortalecer a sua marca pessoal, e nós, advogados, somos a nossa própria marca, eu te aconselho não separar perfil pessoal e profissional, fazer os dois no mesmo perfil e cuidar do que a Milena falou, do branding. O que é branding? É qual o limite do que eu vou mostrar? Como eu vou transmitir a minha identidade no conteúdo eu crio. Não é que você vai mentir para as pessoas, mas você tem que pensar no que vai fortalecer a comunicação que você quer transmitir e o que vai te afastar dela, né? Outra coisa que você tem que pensar também é o que me deixa confortável e o que não me deixa. Porque tem gente que fica super confortável em, por exemplo, expor um término de relacionamento e etc, né? Eu, Lorena, não fico confortável. Entendeu? Então, assim, é uma questão extremamente pessoal. Eu não gosto de perfil separado. Acho que ninguém acompanha, de fato, um perfil que é 100% profissional. As pessoas querem a fofoquinha da vida real, como diz a Milena. As pessoas querem a fofoquinha ali, ó, saber que tem um ser humano por trás. Porque essa pessoalidade gera confiança, e essa confiança que gera a venda. E mesmo se você optar por fazer 2 perfis, né? A gente da Illumine trabalha com um perfil profissional e eu, Milena, tenho o meu perfil pessoal e a Laisa tem o perfil pessoal dela. A gente optou por trabalhar dessa forma porque somos 2, né? Só que, de qualquer forma, hoje, eu não produzo conteúdo no meu perfil pessoal. Eu não consigo postar, nem quando eu vou postar minha filha, que é uma coisa bem pessoal, eu quase não posto no meu. Eu apelidei a minha filha de funcionária problema e passei a colocar ela no Instagram da Ilumia. Então, eu trouxe um pouco do que é meu, do que faz parte de mim, para o meu perfil profissional. Então, assim, se você optar por ter um perfil profissional, faça dele o mais pessoal possível. Né? Mostre o seu rosto, mostre tudo que você mostraria no seu perfil pessoal que agregue o valor no seu serviço, você tem que colocar no profissional. Isso é muito importante, porque, gente, já é uma rotina, né, exigente criar conteúdo. Quando você tenta dar conta de 2 Instagrams, sempre fica para o lado. Sempre fica para o lado. Eu pergunto para todas as minhas alunas, existe alguém no mundo que dá conta de alimentar na mesma intensidade 2 Instagrams? E a resposta é sempre a mesma. Nossa, meu pessoal está abandonado, está largado as traças, nem mostro mais. E eu acho que alguma das preocupações das pessoas será que eu posso mostrar a cachaçinha do fim de semana? Ou, né, aquele quadradinho de 8 que eu fiz no rolê? Dá para mostrar? E manter o profissionalismo ao mesmo tempo? E aí eu vou lançar a braba para vocês, tá? Eu acredito que na vida adulta não existe mais, não se separa mais pessoal do profissional. Eu, Lorena, acredito que na vida adulta não existe mais pessoal profissional. Tudo que você faz na sua vida pessoal repercute na sua vida pessoal. Não é à toa, gente, que a gente cancela artista. Porque bateu na mulher. Porque traiu o marido. A gente cancela. Né? A gente pode ouvir as músicas. Eu tenho ranço de escutar o Biel, tá? Eu tenho ranço de escutar... Tocou Biel no Spotify, eu pulo a música. Por quê? Eu não dissocio. Por mais que eu saiba racionalmente que o ser humano é um e o artista é outro, eu não dissocio. Assim as pessoas também fazem com a gente. Então, tudo que a gente faz está sendo julgado o tempo todo. E aí que está a dificuldade. Claro que a gente tem a dificuldade de separar o que é exposição estratégica e separar o que é exposição gratuita. Se você tiver muita vontade de continuar postando seus rolezinhos, posta nos melhores amigos, coloca ali quem você confia muito, quem você sabe que não vai te julgar, e posta nos melhores amigos. Agora, tem problema eu postar uma mesa de bar, né, no fim de semana? Problema nenhum, sabe?
nenhum problema. Pelo contrário, se você é um ser humano, você também se diverte, né? Você também curte momento com a família, tá tudo certo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Podem mandar ali ainda, tá? Mas eu já vou agradecendo, tá bom, Milena, Lorena, obrigada pela palestra, pelas duas palestras, eu acho que agregou bastante para a gente, foi um ótimo painel para a gente finalizar esse evento, né, que conquistou várias mulheres incríveis e eu acho que terminou de um jeito maravilhoso e muito interessante e muito importante para os novos advogados, enfim, novos profissionais que estão se inserindo no mercado e para quem quer se renovar, né? Deixa eu ver, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizando. A Rayane tinha perguntado se o material vai ficar disponível, então, para lembrar todos que todas as palestras, elas foram gravadas, vão ser disponibilizadas no YouTube, então a gente vai compartilhar depois para todos, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada às palestrantes pelo tempo, e, enfim, foi um evento incrível. Obrigado a quem se inscreveu e participou das outras palestras no decorrer da semana. E só lembrar que esse evento, Mulheres que Renovam no Direito, é o evento de lançamento da Zeno, que é uma nova startup de inovação. Então, muito obrigada, gente, pela companhia, por terem se interessado por esse evento. Eu sei que não é muito comum um evento composto só por mulheres, então a gente ficou muito feliz com todas as palestrantes que toparam essa ideia, que disponibilizaram o tempo. E eu só tenho a agradecer realmente às palestrantes e a todos que participaram desse evento, tá bom? Foi incrível, vamos tornar Concordo com a Gabi, ó, vamos tornar isso cada vez mais comum. Obrigada, viu, Anne? Obrigada, Gabriela. Obrigada ao Matheus pelo convite. Obrigada, Milena, pela parceria na vida, no evento. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Estou à disposição, tá, gente? A Rayane perguntou do material, né? Vai estar no YouTube, mas se alguém quiser me chamar no direct também, eu posso dar um jeitinho de mandar o link pela nuvem, tá? Para vocês. Então, fiquem à vontade, estou à disposição, vai ser um prazer trocar ideia. Queria agradecer muito pelo convite, me senti muito lisonjeada. Quero dizer também que estou disponível, caso alguma coisa não esteja ficado claro. Quem quiser o PDF também da apresentação, me manda mensagem lá no Instagram da Ilumia, ilumia.design, que eu envio, a gente dá um jeito de enviar também. Qualquer dúvida, qualquer questão que tiver sobre a criação do branding e até criação de conteúdo, é mais com a Lorena, mas eu também dou saco. Pode me mandar mensagem, estou aberta. Obrigada, gente. Boa noite para vocês.